Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão por estar na nossa companhia. Quero agradecer e também mandar aquele abraço para todo o pessoal da produção que trabalham aí para chegar essa programação para você. Como eu disse, eu sou o Nando Garcia, né? Esse aqui é o Alvorada e ela que está aqui é Raquel Bachiega. Olá, Raquelzinha. Olá, Nando, tudo bem com você, querido? Eu também espero que quem está aí do outro lado da telinha também esteja muito bem. Receba nossas vibrações de carinho, de amor. Um beijo, pessoal da técnica também. E como é bom estar aqui mais uma vez para esse encontro gostoso, amarelinho, né? Verdade, essa cor aí também é uma cor de luz, né? A gente lembra do sol, né? E hoje estamos aí num dia ensolarado aqui, né? Eu quero, então, dizer para você que a gente estuda o amarelinho, né? 15 minutos de amor próprio, né? Você pode depois, né, acompanhando o programa, saber como que você pode adquirir este livro para acompanhar aqui esse estudo, pois a gente está com a autora aqui. E hoje é o capítulo 29, Serenidade, Contemplação e Fé, da página 55. Então, eu já pedi para, né, Raquel, por que a Raquel colocou esse título, né? Serenidade, Contemplação e Fé. Pois é, Nando, o livro, quem está acompanhando já sabe, é uma provocação de amor próprio, de autoestima, para a gente poder tirar pelo menos 15 minutinhos, 15 minutinhos por dia para poder se olhar mais, cultivar o que merece ser cultivado dentro de nós, sanear, jogar fora o que não serve, jogar os pesos para fora, né, para trás, deixar para trás aquilo que não serve mais. E o título de hoje ele traz essa proposta de como é bom a gente nutrir, né, serenidade, contemplação e fé no nosso mundo interior. São três ferramentas maravilhosas de amor próprio, e é um amor próprio que induz a felicidade, é um estado de alma mais tranquilo, mas não exatamente sem desafios, né? Na verdade, a gente sabe que a vida como nós vivemos hoje, ela traz para a gente, assim como toda a história da humanidade, né? Pelo mecanismo da evolução, chamado para o crescimento. E isso não acontece sem desafios. Muita gente chama de problemas, né? Perturbações, chateação, tristeza. Tudo isso acontece, a gente sabe, são situações que nos colocam para refletir o que a gente está fazendo da gente. Então, esse título, Serenidade, Contemplação e Fé, ele traz uma proposta para a gente avaliar o quanto nós estamos cultivando, na verdade, essas habilidades em nós, né? Serenidade como um estado de calma, né? Tranquilizar as nossas águas interiores, as águas da nossa mente, agitada muitas vezes. Contemplação, a gente parar um pouquinho para contemplar o belo, o bonito, aquilo que importa em nós, nos outros, no mundo, não só em nós. E fé que é aquela devotada convicção, é a certeza de que tudo concorre para o bem, vai dar tudo certo. Nem tudo dá certo, mas enquanto não dá, a gente tem essa oportunidade de corrigir nossas rotas, mas a fé, a certeza do exercício, pelo menos, da fé é inabalável, né? Quem tem fé inabalável hoje em dia? Né? Nós temos um grande exercício, né? Um grande treinamento de tentar desenvolver isso em nós. Mas diferente de ter esperança, que é uma expectativa que dê certo, fé é a certeza de que nós somos criados para a felicidade, de que nós temos já o melhor dentro da gente, e uma espiritualidade amicíssima, e um Deus grandioso em quem nós podemos fiar nossas forças, né? Confiar, acreditar, e saber que sairemos vencedores de qualquer desafio, ainda que o caminho tenha que ser corrigido. Às vezes, o dar certo não é necessariamente o dar certo aos olhos do mundo.
o dar certo, às vezes, aliás, muitas vezes, consiste na observação dos nossos passos, né? E pelas pequenas conquistas a gente vê, poxa, quanta coisa boa eu já fiz, quanta coisa boa eu nem pensava que fosse ser resolvido daquele jeito. E acabou dando certo, dando onde tinha que dar. E se não deu certo exatamente como eu esperava, os outros achavam que fosse ser, pelo menos eu cheguei aqui num caminho e essa continuidade do dia após dia nos dá essa possibilidade de todo dia renovar tudo isso. Então, para ter fé, Nando, a gente precisa treinar também a habilidade da serenidade em nós. E talvez a contemplação seja uma das técnicas bonitas demais para a gente poder observar em detalhes, e eu já vou falar mais sobre a contemplação depois, mas serenar nossa cabeça e olhar os detalhes e a beleza, as pequenas belezas escondidas pelo caminho, como fortalece tudo isso a nossa fé, né? É verdade. Você sabe que agora, nesse mês, 2 meses atrás, eu fui para a praia e estava aquele dia, quando eu estava chegando próximo lá do mar, lá no outro lado, lá da calçada, eu percebi que o mar estava mais alto, né? E aí, quando chegamos na areia, o mar já estava quase batendo na mureta da avenida. O mar estava revolto, né? Tava aquela tempestade. E aí você não consegue nem ver quase que o firmamento lá, ver lá no fundo, né? Do mar, porque a fumaça ali que bate as espumas, né? Aí você não conseguia contemplar o horizonte, né? E aí aquilo te dá um temor, né? Então, quando você estava falando, eu me lembro daquela cena que Jesus estava no barco, dormindo, ali tirando o cochilo, e os apóstolos todos desesperados, né? E aí eles acordam, Jesus, acorda, nós vamos morrer. Aí ele acorda, aquela serenidade dele, né? Ele conversa com o mar a serena, e aí, você vê, nessa passagem, ele fala assim, agora contemplem, né? Aí a serena, contemplem, homens de pouca fé. Então, né, nesse título eu vi essa cena. Eu vi essa cena porque Pois é, nela mesmo a eu gente encontra. gosto muito dessa cena. Obrigada por ter lembrado, mas muito, porque é exatamente isso. Lembrando que esse livro, ele surgiu não do que eu acho que é certo, do que eu acho que é errado, do que eu acho que você tem que fazer para chegar na felicidade, né? Eu acho que cada um já tem as respostas em si e sabe muito bem o que fazer, o que serve para si. É só tomar coragem, muitas vezes, de ser quem você é, assumir quem você é e, com convicção, com propósito, assumir a tua jornada, né? Como faz bem para você. E essa passagem, ela é para a vida e ela é sobre a vida sempre, né? Jesus lá, o mundo acabando e ele lá, né? Tranquilão, nem sei se estava dormindo mesmo, né? Mas dá uma sensação de que ele estava submetendo mesmo a teste ali os discípulos. E água que vai, água que vem, e eles lá naquela cena, ah, meu Deus, eu vou morrer. E Jesus, onde está? Porque Jesus resolve tudo, né? Deu problema, meu Deus, meu Jesus, né? E, obviamente, a gente está numa leitura aqui da cena alegórica até, filosófica até, né? Então, na nossa vida, quantas vezes as águas são agitadas e a gente esquece que a gente tem já as respostas dentro da gente, mas no meio do vucu-vucu ali das águas turbulentas da nossa cabeça, a gente sabe chamar por Deus, meu Deus, está doendo muito, e agora, o que eu faço? A gente esquece de serenar, a gente esquece de contemplar. Quais são as minhas saídas? Tudo bem, tá assim, tá exatamente assim. Eu tô no meio do olho do furacão. Não consigo ver saída, então deixa eu me recolher. Quem tem lucidez para fazer isso, né? Quem já pelo processo de aperfeiçoamento da vida, maturidade, consegue ver que há momentos nesses, especialmente muito turbulentos, a gente não consegue com as próprias forças às vezes lutar contra as forças da natureza. A vida tem uma ordem natural e ela estabelece uma ordem tal que muitas vezes a gente não tem força humana, nem psíquica, nem energética para conter a situação. Você sabe do que eu estou falando, né? Aquelas situações que você fala, meu Deus, é tudo ao mesmo tempo, né? É esse momento, sabe, que a gente passa muitas vezes. Então, quando a gente não tem forças, qual é o chamado da vida? Olha, são vários, né?
Lembra que tem forças que atuam que são maiores que você. Lembra, outra coisa possível, por exemplo, lembra que você, apesar dessas forças serem maiores, você também não é inexistente. Essas forças também estão em você, mas já que você não consegue lidar com elas agora, que tal um recolhimento? E a gente está muito fora. A gente está buscando respostas sempre muito fora, a gente está muito fora de nós muitas vezes o tempo todo. Quem não tem o hábito de se encontrar ali, né? Eu estou falando para no normal das coisas, né? Onde a maioria vive, é nesse tumulto que a gente se encontra. E a gente está acostumado a pedir ajuda para o pai, para a mãe, né? Ô pai, me ajuda, eu tenho misericórdia, né? Então, qual é esse outro chamado, né? Jesus ali, ele estava, como eu te falei, né, Nanda, não sei exatamente se ele estava dormindo, né? Para mim, ele estava mais submetendo a teste. E aí, as águas do mar, as forças da natureza, colocando em polvorosa todos de si, como você falou ali, né? Todo mundo desesperado. E aí, cadê Jesus que não está aqui para resolver? Todo mundo acreditando que Jesus é o Salvador, e de fato para nós é, mas Salvador de tudo, né? Como se fosse obrigação dele dar conta de tudo também. Os discípulos já estavam num treinamento, já tinham aprendido algumas coisas, por exemplo, o poder da prece. E eles não, decidiram se deixar levar pelo desespero. E eu te digo que eu talvez seria a primeira a falar, Jesus, acorda aí, meu, você está dormindo no meio disso tudo? Cadê aqui a tua presença? Aí alguém foi chamar Jesus, né? Aí Jesus acorda, e quando que a gente acorda? Quando acordam a gente, naquele soninho gostoso, para acordar, ô Nando, vem apagar fogo. Aí o Nando volta o espírito para o corpo, mas meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não acorda de bom humor, né? Não acorda muito de bom humor. E Jesus falou, mas deu lá o comando para os mares se acalmaram, e aí ele olhou para a cara dos discípulos, todo mundo com cara de coxinha, meio bege, meio, né, até assustados pelo evento do tumulto do mar, mas ao mesmo tempo surpresos pelos mares terem acalmado num simples comando de Jesus. E Jesus olha e fala, mas cadê a fé de vocês? Eita, homens de pouca fé. É lógico que a Raquel não se sente apta fisicamente para estar no meio de uma embarcação, naquela situação. Se eu falasse para o mar, acalma, o mar ia ficar mais agitado. Por quê? Eu, naquele momento que estava tumultuado energeticamente, a gente sabe, se a gente coloca mais pilha na situação que já é aumentada, né, as coisas pegam fogo, basta uma faísca, né? Mas também não sei, nunca tentei, nunca estive também num mar assim para dar comando e como Jesus fazia acalmar. É lógico que a gente está falando alegoricamente, filosoficamente considerando. Mas a Raquel pode, no meio da embarcação. Quando estão as coisas tumultuadas, lembrar. Lembrar que nós temos o poder do comando da voz que nós temos de dominar as nossas águas internas. E a gente não faz isso. Então, muitas vezes a gente acorda Jesus no soninho merecido dele. Ô Jesus, você não vai resolver aqui o meu problema? Não. É seu o problema. É seu o desafio. O treino é esse. A escola é essa. A escola da alma, né? Então, hoje posso dizer que não sempre, mas hoje lembro desse mar agitado e eu não tento mais lutar contra ele, não, Nando. Então, eu me recolho, lembro de todas as histórias que já ouvi também, né? Até no contato com as pessoas com as quais a gente conversa e trata, os pacientes, de ver que quando a dor dói na pele do outro, é fácil você dar a solução. Tem muita gente eu brinquei ontem, né? No Cantinho da Alma, que a gente fez 2 anos de Cantinho da Alma ontem, que é muito fácil as pessoas serem especialistas na nossa vida. E aí eu fiz a seguinte pergunta, há quantos anos você mora nesse corpinho lindo que Deus te deu? Né? Especialista da nossa vida somos nós, devemos ser nós mesmos, né? Então, esses mecanismos aqui de serenidade, contemplação e fé, o que você faria, Raquel? Bom, eu vou falar o que eu faria. É um momento de acalmar, legal, eu preciso estar em segurança, me recolho, me preservo, descanso se for o caso. Veja que Jesus ensina outra coisa nessa questão das águas tumultuadas. Ele se retira ao descanso. Às vezes a gente quer tanto dar resposta aos desafios que nós não temos condições de vencê-los naquele momento, que nós não temos e sofremos, sentimos sensação de fracasso mais uma vez.
E isso não existe. Às vezes é a vida chamando ao descanso. E no nosso dia a dia, Nando, eu estou encontrando situações de pessoas que não conseguem sequer descansar. A mente está agitada de uma tal forma, por tanto tempo, que não sabe mais como é sentir mais calma, mais tranquilidade. E aí, outro chamado, os discípulos, mas como você consegue descansar no meio de tudo isso? Esse é o nosso chamado, descansar quando a vida pede descanso. Porque já ouviu falar daquele sono reparador? Né? Sono reparador quando a mente descansa, quando os nutrientes são melhor absorvidos, quando tudo reverbera saúde em nós. Então, obrigada por ter lembrado. Essa, sem dúvida, é uma das mais bonitas passagens que me faz lembrar que eu preciso domesticar melhor as minhas anacondas nervosas. E por outro, assim, como você disse, Jesus, né, podia estar lá deitadinho, mas ele estava com o outro olho aberto, porque, como você disse, né, o que acontece? Se a gente tiver fé, a gente vai entender que a gente está com a melhor pessoa ali do lado. Pô, eu tô com Jesus, aqui essa onda aqui pode subir 10 metros aqui, que eu tô com Jesus, né, que é fé, acreditar que ele está com a gente, né? Ele está sempre com a gente, e a gente que não está com ele ali sempre, né? E aí no texto começa assim, com essa frase, ó, serene seus pensamentos para poder ouvir seu coração, contemple a natureza, né? Até tem aqui, ó, a natureza daqui, né? A gente precisa aprender a contemplá-la também, e serenar, né? Que coisa, a gente às vezes nem ouve os batimentos, né? Cardíacos, né? A gente nem ouve o nosso coração também, né? Metaforicamente. É porque você imagina assim, né, Nando? Anos atrás, já faz algum tempinho, eu lembro que eu estava numa reunião mediúnica, trabalhando, e a nossa sala ficava numa esquina de duas vias, assim, né, bem movimentadas de carros. Tinha um ponto de ônibus em frente, então sempre barulho de transporte público parando, gente conversando alto e tal. E aquele, por exemplo, só um exemplo, foi um treino muito importante de concentração. Às vezes a gente está no meio de um barulho muito grande, mas mesmo dentro de um barulho muito grande, pelo menos quem vive. Eu mando aqui até um beijo para aqueles, né? Dona Sônia Serra, por exemplo, ela tá. Um beijo, querida, ouvinte aqui, né? Telespectadora da rádio e da TV há muitos anos. Ela hoje vive numa chácara, no meio da natureza. Então, quem vive assim acorda com o barulho dos passarinhos, né? E muitas vezes nós que estamos no meio do concreto, nós temos como opção acordar no meio desse barulho todo. Mas mesmo assim é o treino para a gente olhar para o que importa. Então, naquele momento, nós estávamos devotados a quê? A fazer um trabalho bem feito, conectados o máximo possível, né? Para que pudéssemos receber as intuições, as orientações. Então, se qualquer coisa vem e me desequilibra, me distrai, o trabalho é comprometido. Então, a equipe ela teve que aprender, inclusive, a serenar no meio daquele barulho tudo. Então, quando essa primeira frase vem, serene seus pensamentos para poder ouvir seu coração, muitas vezes a gente se concentrar e entender para que a gente veio, né? No barulho da vida, no barulho dos desafios próprios, no barulho do barulho do barulho. No final das contas, o que vibra aqui dentro? Ouvir a própria vibração, a vibração do coração, do espírito, da alma, é saudável em todos os momentos, especialmente naqueles momentos em que pesa mais, onde a dor da alma se faz mais presente. Então, eu arrisco dizer, Nando, que quem consegue serenar, e eu não estou falando aqui virar, sabe, aquela sumidade em calma, não é isso, mas aquele que já consegue exercer alguma calma através da serenidade em si, consegue melhor ouvir a própria alma, consegue melhor ouvir o próprio coração, né? E conseguir dar o melhor de si. Então, às vezes, muitas vezes, sei lá, você está num grupo, começa aquela conversa que não é muito nutritiva, tal, aí você pensa, eu vou serenar os meus pensamentos porque isso não
me convém, né? Eu posso estar aqui, como diz Paulo, mas nem tudo me convém. Então, você vai selecionando. E eu, enfim, ouso dizer que serenidade é questão de saúde. Porque não há organismo físico que resista a essa carga emocional e mental de 400 por hora sempre. Do jeito que nós estamos vivendo, nós estamos colocando em risco, aliás, estamos colocando não, já colocamos nossa saúde mental em risco há muito tempo. E os efeitos disso já estão sendo visíveis, e se isso continuar assim, a nossa saúde, ela vai sofrer em pouquíssimo tempo, porque a energia mental que se gasta é muito grande. Nosso cérebro gasta 25% de energia do nosso corpo. É muita coisa. Se nós não ligarmos melhor, não voltarmos mais a nossa atenção para a saúde da nossa cabecinha linda, da nossa mente, dos nossos pensamentos, não tem como ter saúde no final dessa caminhada, desse caminho. Então, serene seus pensamentos para poder ouvir o seu coração e ter saúde. É o que eu gostaria de deixar. É para isso que o amarelinho veio. Ele não veio para ser clichê e dizer para você, ame profundamente, mesmo quando você estiver com raiva. Não, você está com raiva, até a raiva, ela nos instintos, ela age como defesa muitas vezes, ela age como proteção muitas vezes, mas encontrar o equilíbrio das coisas, né? Descansar quando tiver que descansar. Ouvir seu coração para ter saúde. É o que eu gostaria. E contemple a natureza, né? Você já leu aqui, eu só queria falar sobre isso. Contemplar a natureza é a gente... Raquel, mas eu não sei como colocar minha mente em calma. Se você falar para meditar, eu vou ficar mais nervosa do que eu já estou. Não consigo. Então, diferente da serenidade, a serenidade é uma consequência também da contemplação. A contemplação é uma técnica que te coloca em você e faz você olhar a beleza dos detalhes. Você vai ver um quadro, mergulha no quadro daquela obra, observa as cores, a mensagem, os traços. Você vai perceber que você deixou tudo de fora e olha que delícia foi viver aquele momento presente. E não é necessariamente para o meio da natureza, mas porque nós já somos natureza. Às vezes pegar um presente, uma flor, né? Um vaso de flor que você tem, olhar os detalhes, as formas, o brilho, a intensidade. Quando você vê, você já amenizou seus processos mentais. E veja que eu não estou usando de meditação, que é tentar esvaziar a cabeça e tudo mais. O simples fato de olhar a beleza com mais detalhe, você encontra mais motivos para sorrir, encontra mais beleza no mundo, inclusive em você. Você pode usar a sua natureza para ver o que beleza ou quais belezas há em mim. Então, é muito legal quando a gente passa a exercitar isso. Contemplação é uma das técnicas que eu uso muito para isso, para acalmar essas águas agitadas. É isso aí. Aí continua dizendo aqui, olha, a sabedoria divina está além dos nossos olhos. Para ver, é preciso enxergar. É isso aí, não basta ter os seus olhos, né? Você fala, eu tô vendo, mas será que você está enxergando? Às vezes a gente vê, mas não vê com os detalhes, como você disse, né? A gente passa, eu sempre conto essa historinha aqui de um amigo meu que trabalhava junto comigo, que ele teve um problema no pé lá e ele teve que se ausentar do trabalho e aí ele ficou em casa. Aí ele não aguentando, ele pegou a muleta e saiu caminhando pelo bairro e aí ele começou a reparar, né? Numa casa tinha uma árvore bonita, na outra tinha um jardim. Esses detalhes fugiam todos porque ele passava de carro em velocidade ali e nunca ele ia ver esses detalhes. E é isso que às vezes falta para a gente enxergar alguma coisa, né, Raquel? E também tem outra história aí também, bem legal essa história que você traz, né, do parar a velocidade um pouco das nossas coisas e ir com mais calma para poder enxergar os detalhes. Com pressa a gente não enxerga detalhe, né? E os detalhes são importantes. Mas mesmo assim, tem gente que pode falar assim, nossa, mas isso aqui tá feio, olha isso aqui, ó, saiu errado. Vou dar um exemplo. Essa mandalinha aqui atrás, eu fiz, né? Essa daqui, a outra não. Essa aqui, laranjinha e amarelinha.
Foi a primeira que eu fiz. Eu falei, será que eu sei fazer esse trem? Comprei as coisas, falei, eu vou fazer, acalmar minha mente com um hobby, alguma coisa, como, né? Gosto de arte, gosto de cores, enfim. Falei, vou tentar. Assisti um monte de vídeos sobre como fazer e tal. Quando eu vi, não está exatamente a mandala profissional, mas eu falei, eu não quero ser profissional, eu quero me divertir, eu quero curtir o caminho. E de repente no processo eu errei algumas vezes. Errei. Só que assim, olhando de longe, ela parece perfeita. Se você olhar de perto, vai depender de quem olha. Ela pode continuar sendo perfeita, ou eu posso começar a apontar os detalhes de onde eu errei. Só que quando eu olho para ela, eu me lembro muito, de uma forma muito curiosa, me veio essa pintura aqui, Nando, porque ela me remeteu à minha infância. Quando eu terminei, eu falei, nossa, me veio um sentimento interessante. Ela me lembrou do quintal da minha avó, onde eu brincava. Olha que interessante. Eu não sei se você vai se lembrar, aqueles pedacinhos, aqueles caquinhos vermelhos, amarelos e pretinhos, né? Que antigamente se fazia e era moda e era assim o top, né? Dos quintais de antigamente. Eu me lembro que o meu avô, ele que fez a casa dele, fez aquele quintal, aquele mosaico lindo, um a um, caquinho por caquinho, ele que fez. E era um quintalzinho grande, daquelas casas de antigamente, né? Casa de vó, coisa gostosa. E aí eu fui lembrando, eu fui pesquisar a história desses caquinhos, né? No designer, na arquitetura. Ela era usada na nobreza aqui no Brasil, em São Paulo, por elite e tal, aquela coisa bem mais cara. Só que era feito, segundo consta, né? Eles eram lajotas, eles não eram caquinhos. Acontece que um dia quebraram várias placas dessas na fábrica e eles começaram a ver, e agora, hein? A gente vai ter prejuízo? O ser humano sabe contornar a situação muito bem e desenvolveram o mosaico através dos caquinhos. E aí surgiu a nova moda, em vez de placas, né? As pessoas que não tinham tanto acesso financeiro, recursos financeiros, compraram esses caquinhos e começaram a botar aqui em São Paulo esses caquinhos pelo quintal. Era um luxo ter isso no quintal antigamente. Então tem toda uma história por trás, né? Então quando eu terminei, eu falei, olha só, a perfeição era ter aquela placa inteira. De repente um acidente de percurso quebrou em vários pedaços esses caquinhos e passou a ser moda, por quê? Para não ter prejuízo, usar os caquinhos para decoração e virou moda. Quer dizer, olha como os nossos olhos, quando bem treinados, eles aceitam, né, o belo, mesmo tendo essa ruptura, esse acidente no meio que quebrou, né, esses materiais e se tornaram uma obra tão linda. Então veja como a gente pode olhar isso dessa forma para a gente, basta treinar os olhos. Quantas vezes a gente se quebra em caquinhos? Quantas vezes a gente precisa juntar os caquinhos? E de longe, hoje, nós somos esse belo mosaico. Só que para isso a gente precisa, para enxergar quem nós somos, o mosaico da nossa vida, mesmo que haja imperfeições, e eu ouso dizer que há beleza, inclusive, na imperfeição, a gente precisa ter a coragem de se olhar um pouquinho de longe e ver que belo mosaico, em que belo mosaico nós nos formamos, né? Então, é interessantíssimo esse poder de se reinventar e se recriar, Nando. Para isso, como eu coloquei aqui, né? Pelo menos eu entendi, eu aprendi assim, que para eu ver tudo isso em mim, eu precisei enxergar. Ainda que haja imperfeições, o bonito mesmo é a gente ser feliz e continuar. Muito bem, até tem eu me recordo de ter lido uma ocasião, né? Os orientais, acho que os japoneses têm o costume que se cai algum vaso, eles colam aquele vaso e mantêm ele ali. Não é porque o vaso quebrado, ele tem sua história, ele tem seu valor, né? Até a queda desse vaso e ele quebrar é a história dele também. Então eles mantêm aquilo lá, né? E é esse exemplo aí dos caquinhos que a gente tem que juntar os caquinhos e fazer o melhor da gente, né?
Bom, a gente vai agora para o momento de prece, de oração e de vibrações, né? Então, a gente sempre pede aí, se você tiver possibilidade de deixar um copo de água, um recipiente com água, na hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores vão agir, vão estar aí com você. Então, a gente vai, então, para este momento de prece, oração e vibrações. E aí nós vamos pedir para a Raquel, né, nos conduzir hoje na prece, e você aí que está aí, né, acompanhe, vamos acompanhar as palavras delas, né? Vamos lá, Raquel. Vamos lá, Nando. Onde quer que você esteja, procure então serenar sua mente, contemplar a beleza do universo, contemplar a beleza do amor de Deus por nós, para que a gente tenha a nossa fé aumentada, nutrida, reforçada. E nesse momento, num só pensamento, num só coração, nós pedimos permissão ao nosso Criador, ao Criador de tudo e de todos, ao Príncipe da Paz, Mestre Jesus, e à espiritualidade amiga que nos acompanha, para que se abra um portal de energia poderoso em nosso favor. Onde você estiver, que você receba toda a paz, toda a calma, tranquilidade. Medicamentos para a alma e para o corpo. Que uma luz dourada e uma luz branca higienize toda a sua casa, ou onde você estiver, que chegue até você como um banho da cabeça aos pés, limpando todas as energias contrárias que já não servem mais, que elas estourem como correntes, que caia tudo aquilo que você não precisa mais por terra. Respire profundamente e receba no âmago da sua alma, lá no núcleo da sua essência, o hálito de Deus, renovando, fortalecendo as suas células, iluminando seus pensamentos, limpando toda a tristeza, toda a angústia do seu coração, para que você simplesmente agora respire profundamente toda a paz, toda a luz, todo o amor que o Criador tem por nós. Nesse momento, desça sobre você, sobre o seu bairro, sobre a sua rua, sobre o nosso planeta. Bênçãos infinitas de amor e paz, segurança e prosperidade. Que a força da evolução, banhada pela luz do amor, envolva a tudo e a todos. Que haja segurança, que haja saúde. Que nesse momento, onde houver um leito de dor, um grito de desespero, lá estejam os anjos do Senhor, acalmando e fortalecendo o nosso ser integral. E nesse momento que o seu pedido mais íntimo, aquele que vem da sua alma, o desafio que você passa, a necessidade que você tem, seja lá qual for, que nesse momento, como gotas de luz, venham até você como ouvidos de Deus, e que você seja atendido naquilo que você mais precisa e merece para ser feliz. Que seja renovada a sua fé, sua esperança, seu amor próprio e a certeza de que Deus caminha à nossa frente, às nossas costas e aos nossos lados, direito e esquerdo, nos fortalecendo, nos protegendo, nos amando. Em nome de Deus, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Obrigado aí, Raquel, pelas palavras, né, na condução dessa prece, dessa oração, dessas vibrações que a gente faz sempre aqui no Alvorada, né? A gente dá aquela pausa nos comentários, na leitura. Mas a gente quer dar um recadinho antes da gente prosseguir aqui, que é falar do Clube Amigos da Boa Nova, né? Que é esse meio de você poder auxiliar, ajudar, colaborar, para que outras pessoas possam receber esse sinal, né? A gente sabe, Raquel, a gente sempre aí nos estúdios recebia um feedback na hora que a gente estava ao vivo, lá de pessoas de vários pontos do planeta.
Então, o Clube Amigos da Boa Nova vai ajudar a manter esses canais de comunicação aí do bem, do Evangelho de Jesus, e aí você pode ajudar. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai ter várias informações. Quer falar com alguém? Tem as nossas telefonistas lá do clube, 0800 12 018 38. Tem o fixo, região de São Paulo, 11 2458 3214, e o WhatsApp, que é esse meio de comunicação aí no mundo inteiro, o 11 97 261 0272. E temos esse mesmo número escolhido para o Pix. Eu vou repetir, ó, o 11 97 261 0272. Então, venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, ajude essa causa aí da FEAL, que tem nessa missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e de uma mensagem como a do dia de hoje. Essa mensagem vem do livro 15 Minutos de Amor Próprio, o Amarelinho. Raquel, como que as pessoas te encontram, como encontram o Amarelinho, né? Fala aí pra gente. Nando, obrigada mais uma vez. É muito especial o que está acontecendo, né? Essa oportunidade aqui no Alvorada da gente fazer a leitura comentada do livrinho 15 Minutos de Amor Próprio, que é amarelinho, carinhosamente chamado de amarelinho, porque a ideia é colocar vida na vida, então tinha que ser a capa bem amarelinha, já pela capa, para levar essa possibilidade de dias melhores, né? E eu queria agradecer o pessoal que está entrando em contato mais uma vez, né? Falando, puxa vida, que legal essa proposta, como tem me feito bem, acompanhar a Alvorada, está sendo muito bacana. Então, gente, obrigada mesmo pelo carinho, viu? E também perguntam como é que a gente pode, né, adquirir o amarelinho. O amarelinho, ele pode ser adquirido pelo site da Livraria Baxiega, é livrariabaxiega com 2 Cs.com.br, ou no nosso Instagram, Raquel, com QU, _ Baxiega com 2 Cs. Só mandar uma mensagem e dizer que você quer o link, a gente te ajuda a achar também, se for o caso. E outro recado também que eu gostaria de dar, Nando, que é muito importante, é que nós continuamos o trabalho social de atendimento terapêutico em São Paulo, né? Começamos pela Zona Leste, estamos trabalhando até outubro nesse projeto, pelo menos. O projeto se chama Projeto Terapias Integrativas na Comunidade. A próxima atividade é um ambulatório com atendimentos a baixo custo, com cromoterapia, aromaterapia e acupuntura auricular, só que sem agulha. Para quem tem medo de agulha, então já está resolvido o problema. Para entrar em contato, para marcar o seu horário, é um projeto social, portanto, a gente tem muita procura, então tem que ter ali uma agenda prévia. É só entrar em contato pela página do Facebook Projeto Terapias Integrativas na Comunidade, ou então pelo 11 94 919 1160. É o número do projeto, tá? E, Nando, tem sido muito legal porque a gente consegue tirar das páginas essa proposta do amarelinho, e naquele dia de atendimento na região ali da Vila Matilde, né? Tem atividades que são no Belém e atividades que são na Vila Matilde. O de sábado agora é na Vila Matilde. O do dia 2/7 é uma oficina de autocuidado com aromaterapia muito legal, a baixo custo, para você saber o que fazer em casa mesmo, com o que você tem em casa. Então, tem sido muito bacana porque é legal olhar no olhinho da pessoa e ver que ela está voltando com brilho nos olhos, né? Se gostando mais. Isso para a gente é o melhor que está acontecendo. Então é isso, o projeto é esse, a gente está tendo bastante ajuda, né, dos apoiadores, né, que ajudam a colocar esse projeto em andamento. Então fica o convite, Nando, muito obrigada, espero poder também encontrar o nosso amigo, amiga que assiste, para além da telinha, lá nesse projeto. É isso aí, e é muito bacana quando a gente encontra as pessoas dessa maneira, né? Bom, vou continuar no texto aqui, para encerrar aqui esse programa de hoje, né? Falta poucos minutos, aí a gente vai nas seguintes frases aqui, parágrafos. Sinta a vida que corre no seu corpo, sinta-se parte desta grande obra de Deus. Observe os processos da vida e verá que não há erros na aplicação das leis universais. Portanto, fé
é ter certeza de que o melhor sempre vem. Para hoje, serene sua mente, contemple a vida e tenha fé. E aí, aquela frase que fica grifada, né? Sempre que eu gosto de ler. Ame-se a ponto de contemplar-se. Olha, essa é boa, né? Porque a gente está sempre querendo contemplar o que está fora, não, né? Mas nunca o que está dentro. A gente precisa contemplar também o que está dentro, né, Raquel? Você vê que legal. E veja, sinta a vida que corre no seu corpo, né? Vida na vida, minha gente, vida na vida. Alegria, criar motivos para ser feliz, né? E aí ele diz aqui, nos processos da vida, observe os processos da vida e verá que não há erros na aplicação das leis universais. Nada está fora do lugar, nada, 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 nada. Das leis universais, não. Das leis hominais, talvez um bocado de coisa, quando o homem põe a mão, o homem, o ser humano põe a mão, a gente deixa as coisas meio feinhas, meio fora do lugar, né? Pois é, mas quer que a vida seja melhor? Então a gente tem que assumir a nossa parte, cada um voltando, colocando as coisas que estão fora do lugar no lugar de novo, começando pela nossa própria vida. Se a nossa vida não está do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera para a gente, então começa essa arrumação interior como o primeiro passo. E aqui no final, Nando, que eu gosto, né? Sinta-se parte dessa grande obra de Deus. Nós não estamos fora, nós estamos exatamente dentro, e cada partícula conta, né? Então, o doutor Adão, eu gostava muito quando ele falava assim, somos partículas de Deus e células do corpo de Cristo. Então, enquanto a gente não se sentir assim, parte do DNA e da genética de Deus, que deixa as coisas fora do lugar, faz com que o todo reflita no todo. Então, ele falava que enquanto tiver um irmão que sofre, né, todos nós sofreremos de alguma forma. Então, contemple-se para iluminar tua vida e seja exemplo para outras vidas, né? Não tem forma melhor de agradecer a Deus do que sendo feliz, gente. É o que eu desejo. Eu demorei aqui para voltar, para estar respirando, assim, para a gente poder absorver, né, o que a gente pôde ouvir hoje, pôde refletir, trazer para as nossas vidas aí a serenidade de um lago, né? Sempre em meditação, às vezes eu me coloco assim em frente a um lago sereno, né? E o lago sereno ele vai refletir o céu. Se for no céu estrelado, vão ser as estrelas. Se for no céu ensolarado, serão aquele céu azul com aquele sol maravilhoso. Então, a vida, a gente precisa buscar essa serenidade, né? Como a ponto, né, de no momento de meditação, a gente, como você colocar aqui, contemple a vida, né? Serene sua mente e contemple-se, né? Eu acho que isso que é uma das coisas legais. Então, Raquel, para encerrar aqui o Alvorada, as suas considerações finais desse texto de hoje e também as despedidas aí do nossos queridos e queridas ouvintes e telespectadores. Que brilhe a vossa luz hoje sempre, que a gente possa lembrar do que importa, que você seja sol na sua vida e na vida das pessoas próximas a você. Que Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Obrigada, Nando. Eu que agradeço. E se você quiser falar conosco, mandar recadinhos, né, como a dona Adélia fez no programa passado, ligue 0800 979 5011 ou 11 2457 5011. E para encontrar a gente também nas redes sociais, vão lá no Laços Espirituais. Procure aí nas redes que você vai achar. Então, Raquel, aquele tchau tradicional. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, gente. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.